Olá a todos, Família do Povo está hoje na Anicolor e daqui a pouco em Fermentelos, no Parque Esportivo Constantino Marques Duarte. Temos connosco Fernando Sampaio, administrador da empresa Anicolor, presidente do Sporting Clube de Fermentelos e o principal sponsor da equipa de ciclismo Anicolor TN21 e principal responsável pela estrutura estar em Águeda. Fernando Sampaio, muito obrigado por nos ter recebido. Hoje vamos, de certa forma, evidenciar o empresário que está envolvido profundamente na sua comunidade e em projetos de natureza desportivos, mas também sociais, a partir de uma empresa que tem gênese familiar, a Nicola. Sim, pois a Anicolor acabou de completar 43 anos de existência. Foi fundada pela pessoa do meu pai, uma pessoa subejamente conhecida, porque foi uma vida a tentar promover e a desenvolver esta região. A empresa começou relativamente pequena, muita gente ainda se lembra de não existir nada nem sequer existir zona industrial, ser aqui no meio dos eucaliptais o aparecimento desta empresa, que foi evoluindo ao longo dos anos. Enfim, depois o meu pai recentemente partiu, deixou-nos um legado que nós, com toda a honra, estamos a levar por diante e a catapultar a Anicolor para uma dimensão internacional. De que forma é que essa vivência desde muito novo e a partir da criação da empresa pelo pai conseguiu, teve reflexos nesta e tem reflexos na gestão que faz da empresa atualmente? É evidente que a escola que eu tive, aprendi parcialmente com a experiência e com a visão que ele possuía e que ao longo dos anos que trabalhamos juntos eu fui absorvendo aquilo que de positivo tive oportunidade de aproveitar. Enfim, depois com a minha capacidade e com outros conhecimentos e com a evolução dos tempos, enfim, houve diretrizes que, enfim, já têm um bocadinho do meu cunho, mas que tendo por base e de uma forma honrosa a gene do meu pai, que foi uma peça importante. Enfim, ainda hoje seria, se ele cá estivesse connosco, ainda fazia falta ele todos os dias, ou quase todos os dias, vir aqui dar uma volta e verificar, pelo menos para nos chamar a atenção de que por vezes coisas que nós Sim. acabamos por não vermos no dia a dia. E qual é a filosofia de gestão que guia o seu trabalho? Bom, ele tem sofrido naturalmente alterações, porque mesmo sem nós nos apercebermos, nós acabamos por nos condicionar por variíssimos fatores. O mercado, a evolução do mercado, principalmente europeu, que é aquele onde nós nos situamos, principalmente na Europa do Sul, e vamos adequando esta forma de gestão às potencialidades do mercado. Não há uma regra de uma filosófica que me conduza num determinado caminho, porque a abertura tem que ser total. Aquilo que eu estou a pensar para os próximos anos, para o desenvolvimento da Anicolor, vai sofrer certamente alterações, porque por todos uma série de condicionantes, não só macroeconómicos, mas também na vertente social e que nos leva a evoluir em termos de gamas de produtos para que estejamos sempre na linha da frente. De qualquer maneira, a Nicolor hoje é uma empresa bem implantada no mercado. Sim, a Anicolor, no que aos sistemas para a arquitetura de respeito, é uma empresa de referência no mercado europeu. Desenvolvemos sistemas que ombreamos com as principais marcas europeias e mundiais neste mundo da caixilharia de alumínio. E qual é a relação da Anicolor com a comunidade local? Bom, como nós temos neste momento 380 colaboradores, a sua grande maioria são
daqui desta região, destas localidades mais próximas da sede da empresa. E por isso temos aqui colaboradores que estão connosco há 40 anos, aqueles que ainda não atingiram a idade da reforma, começaram a trabalhar ainda bastante novos, que ainda hoje têm uma vida connosco. Nós conhecemos a eles, conhecemos as famílias, e isto lentamente catapultamos a empresa para uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Aliás, isto hoje, se acontecesse, espero que não venha a acontecer, que a empresa se consiga reestruturar de forma a que dure muito mais anos, com as gerações vindouras, mas nós temos uma responsabilidade muito grande, porque temos muitas famílias dependentes desta empresa e não podemos, em circunstância alguma, perder essa linha orientativa das famílias que dependem desta empresa. E para além disso, há uma presença na comunidade. Porque é que considera importante o apoio no desporto, ao desporto e ao associativismo em geral? Eu sempre estive ligado ao desporto como praticante numa primeira fase, e depois foram-me puxando para a parte diretiva. Aliás, posso dizer que eu estou há muitos anos ligado ao Sporting Clube Fermentelos, e não posso esquecer o saudoso Amílcar Lemos Dias, que foi ele que teve a perspicácia de me puxar para fazer parte de uma direção na qual ele era presidente, e que me colocou como diretor desportivo, e, enfim, começou aí a minha ligação diretiva àquele clube. E depois, pronto, a pessoa vai-se apercebendo deste fenómeno, das carências que existem em clubes desta dimensão. Depois, a dificuldade que muitos pais, muitos deles trabalhadores da Anicolor, que tinham em colocar os seus filhos a praticar desporto de uma forma, enfim, assertiva e de uma forma sistemática num clube, até por questões de índole financeira. Tudo isso me levou, ou me ajudou a empurrar, a criar condições para podermos, enfim, em termos desportivos, criar condições para facilitar a vida dessas famílias. Mas nós já lá vamos ao Sporting Clube Fermentelos. A presença de uma estrutura profissional de ciclismo em Águeda deve-se fundamentalmente assim, e mesmo este ano acabou por ser importante numa altura de crise. A empresa está associada a um grande prémio de ciclismo que cresce de ano para ano. Isto é o outro lado, é um outro lado do Fernando Sampaio, é um bichinho do Fernando Sampaio também. É o meu segundo ou primeiro desporto, é o ciclismo. Quer dizer, aquele que são dois desportos que me agradam, é o futebol e o ciclismo. Posso dizer, o meu avô paterno foi corredor profissional no Sporting. Também isso, quer dizer, contribuiu de certa forma para... Estamos a falar de quem? Como? Estamos a falar de quem? Era conhecido pelo Joaquim da Ana. Sim. Já tem muitos anos, muitas enfim. décadas. Então, o meu pai faleceu com 86. Sim. Se fosse vivo, teria neste momento 90, para aproximar-se dos 91. E o meu avô teria, agora não me recordo, mas uns bons anos mais. Enfim, já tem muitas décadas que ele foi corredor do Sporting. Mas quer dizer, já não me recordo de... Sim, não me recordo de eu correr, nem mas pronto, ficou o bichinho no fundo. Mas o bichinho, exatamente. E comecei também a praticar ciclismo de uma forma amadora, ainda jovem. Fiquei sempre com esta ligação. Depois surge a oportunidade, enfim, através do saudoso Pedro Silva, que tinha
uma equipa sub-23 em Mortágua, é ele que acaba por, através de um cliente, acaba por me puxar para este projeto de ciclismo, inicialmente com uma equipa sub-23, e é com ele, é com o Pedro Silva, que se inicia o Grande Prémio Aniclor, que depois transitou, enfim, com a passagem da Aniclor em termos do abandono dessa equipa sub-23 e depois, passado 2 anos, com a ligação ao ciclismo profissional, mas fomos dando sempre seguimento Tem tido a este Grande retorno Prémio. à Aniclor, retorno em termos... É muito subjetivo, acho que sim. Acho que a Aniclor, no que a este investimento diz respeito, acho que tem. Hoje, a Aniclor é uma marca conhecida, principalmente na Península, com uma percentagem muito forte pela via do ciclismo. É evidente que eu também, com esta ligação, fiz tudo para que a principal equipa do pelotão nacional viesse, ao ter conhecimento que não estava satisfeito com a sede onde existia, que viesse para a Águeda, e lancei esse desafio. Aliás, depois que a estrutura veio para a Águeda, é que começou a ganhar a volta a Portugal. Pois. E a ter outros resultados. Nessa perspectiva, a mudança para a Águeda foi positiva. Foi positiva, houve mais empresas a colaborarem. Enfim, não vou falar agora aqui de aspectos menos positivos. Camisola oferecida pelo Joaquim Silva, de campeão nacional, muito nos orgulha estar aqui. E, enfim, simboliza de facto os 10 anos que a Aniclor patrocinou. Campeão nacional de sub-23. Sub-23, sempre sub-23. A equipa Aniclor Mortágua era de sub-23. Joaquim Silva, que ainda corre. Hoje, sim, o João. E a equipa hoje dá pelo nome, entretanto passou para profissional, e dá pelo nome de Tab Fer Ovos Matinados de Mortágua. O apoio da Câmara Municipal de Águeda também a esta estrutura foi ou tem sido muito importante, e conseguimos todos juntos catapultar a equipa e o seu plantel direcionado para de facto ter uma estrutura capaz de ganhar a volta a Portugal. Isso tem acontecido. Acha então que tem sido positivo para a Águeda esta vinda desta estrutura? Muito positivo. A Águeda, através do ciclismo, nestes últimos 3 anos, enfim, são meses e meses, quer nas televisões, nos jornais, nos muitos milhares de aficionados desta modalidade, toda a gente sabe, toda a gente fala em Águeda, porque a Águeda é a terra natal da principal equipa de ciclismo do pelotão profissional em Portugal. E sente hoje ter mais responsabilidades perante a equipa, até designadamente pela alteração que se procedeu este ano? É evidente, pois esse é o pequeno senão, vendo da perspectiva, mas de facto eu, ao ser responsável pela vinda para a Águeda desta equipa de ciclismo, sinto-me também moralmente responsável por tudo aquilo que menos bom possa acontecer. E em circunstância alguma, quando existe um percalço como aquele que existiu há um ano atrás, enfim, a Aniclor não podia fugir e teria que arranjar meios para conseguir que este projeto tivesse continuidade e não morresse assim no início de uma... Sim. E desportivamente até teve uma época... Desportivamente, enfim, mas já estava preparada nesse sentido. E, de facto, assim vai continuar a ser. Queiram os nossos responsáveis autárquicos e as empresas, porque a Aniclor por si só, como é evidente, não consegue. Mas a Aniclor está disponível para continuar a ser o principal patrocinador? A Aniclor fez um contrato de 3 anos com o clube, e por isso estes 3 anos vamos assumi-los já. Enfim, está quase a terminar o primeiro. Sim. Temos mais dois pela frente,
estamos disponíveis para continuar e nesta senda vitoriosa que, enfim, tal e qual como a Anicolor, como tem, enfim, toda a gente verifica de uma forma até visual, sem conhecer a realidade da empresa, mas toda a gente se apercebe que a Anicolor é uma empresa em constante crescimento. Sim. E em relação ao Grande Prémio, nós vamos tendo um Grande Prémio com mais dias. Este ano foi atirado para o final do mês de setembro. Pois, este ano aconteceu uma coisa, o Grande Prémio teve com datas marcadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo, só que depois constou, era para ter 4 dias de prova, mas depois viemos a ser confrontados pela Câmara Municipal porque coincidia com o Mundial de Motocross em Águeda. E não era, até também pela força policial, não era viável acontecerem os 2 eventos no mesmo fim de semana. E então, enfim, logicamente teria que ser o ciclismo a alterar a data, e depois as datas já estavam todas ocupadas para diversas corridas, para diversos grandes prémios, e sugeriram esta data, só que esta data que vai acontecer, 19, 20 e 21 de setembro, mas, enfim, tivemos que lhe reduzir um ano, que nós, maioritariamente, as pessoas envolvidas na organização são pessoas colaboradoras da Anicolor, e nós temos que trabalhar, a nossa atividade não é organizar provas de ciclismo, e por isso só podemos perder um dia. E tenho que o provocar. Isto é mais o gozo de ter uma prova de ciclismo, ou é, digamos, a constatação de que através disso a Anicolor também faz a divulgação e é importante para a divulgação da Anicolor? Também é, embora a Anicolor não estivesse a contar de estar neste momento como principal name sponsor da equipa. Ou seja, então o Grande Prémio Anicolor catapultava a imagem da marca por outra via, embora também ligado ao ciclismo. Agora, neste momento, temos as duas coisas. Enfim, é extremamente dispendioso manter o primeiro name sponsor e a organização do Grande Prémio, porque isto não vai para valores bastante consideráveis. Vamos ver o que é que vai acontecer no futuro, porque, enfim, também gostávamos que o Grande Prémio Anicolor seguisse e, enfim, vamos ver dentro de que moldes nas próximas edições. Esta camisola simboliza a integração da Anicolor numa equipa e seu patrocínio no ciclismo no pelotão nacional, nesta altura, pelas mãos do ciclista Pedro Silva, que nos levou para Mortágua a patrocinar esta equipa, uma equipa de miúdos que foram bastante, durante anos, promissores, e uma das principais equipas do escalão sub-23, tanto mais que conseguiram. Em que ano é que foi? No ano de 2001. Em 2003 tivemos um campeão nacional de estrada, sub-23, e depois o mesmo aconteceu em 2005 com o Joaquim Silva. Ou seja, foi o início da carreira de sucesso na parceria Anicolor nesta modalidade. Olha, como dissemos há pouco, estamos agora no Parque Desportivo Constantino Marques Duarte, terreno do Fermentelos há várias décadas, aqui bem no centro, no coração da vila de Fermentelos. O que significa para si ser presidente deste clube, que é quase centenário? Olha, é com extremamente regozijo, embora apesar do esforço que tenho que fazer para, enfim, atendendo às limitações do tempo que tenho, mas sinto-me satisfeito, sobretudo pelo impacto que causa, enfim, o facto deste clube estar num patamar onde está. Eu não estou a falar só na vertente desportiva.
temos um papel social extremamente relevante. Nós estamos, neste momento, aqui em pleno relevado, onde há poucos dias festejamos o 95º aniversário com cerca de 2.000 pessoas aqui connosco. Foi um momento marcante na história e na vida deste clube, assim como nos podemos dar como um principal regozijo, e é uma das principais causas que me fazem estar aqui neste projeto, é o facto de formação. Temos aqui centenas de crianças, enfim, a praticar a modalidade que gostam de uma forma completamente gratuita. E isso para nós, enfim, é bastante importante, porque foi esse, de facto, o nosso objetivo. Sim, há aqui dois aspectos importantes logo no início desta nossa conversa, aqui no campo de jogo. Um é a extensão da dimensão social da empresa a estas atividades esportivas, porque há bocado estávamos a falar da dimensão social pela empregabilidade, agora estamos a falar da dimensão social pelo envolvimento em atividades que podem ser um complemento na formação das pessoas, mas também o próprio aniversário. O próprio aniversário, essas 2.000 pessoas, é a cara do Fernando Sampaio, mais do que a dimensão própria do clube. Ou a capacidade, ou também um trabalho também que vocês têm feito na mobilização das pessoas. É evidente que eu não posso esconder que, de facto, exemplo já que acontece noutras vertentes, mas já leremos, uma percentagem considerável das pessoas que aqui estiveram são pessoas que mantêm comigo alguma relação pessoal, de amizade, quer seja de âmbito desportivo, quer seja de âmbito pessoal ou mesmo profissional, e que nestes momentos dizem presente e estão comigo nestes eventos, assim como eu estou disponível para quando essas pessoas me solicitam. Eu também não posso dizer que não, e estou em muitas coletividades deste país, e digo presente. Nós fazemos um pouco este trabalho também para evidenciar aquilo que um empresário pode fazer para além da sua atividade meramente profissional, de ter uma empresa. Considera-se um empresário ou com uma postura diferente dos outros, ou com um pensamento diferente dos outros, para poder prolongar aquilo que faz na empresa para estas realidades que são realidades comunitárias? Pois, quer dizer, cada vez mais a nossa sociedade caminha no sentido de um individualismo familiar, e reduzindo a sua prestação a âmbitos meramente familiares. Pronto. É fácil, para mim seria muito mais cómodo eu poder, quer em termos pessoais, quer através da empresa, poder ajudar as instituições financeiramente e escusar-me de estar diretamente envolvido. Ouço com muita frequência pessoas com quem me relaciono perguntarem-me como é que eu tenho tempo para estas coisas. De facto, não é fácil, mas quer dizer, com um bocadinho de esforço, é evidente que isto é em prejuízo da família, porque os tempos, ou parte dos tempos, depois nós criamos envolvimentos que nos fazem roubar tempo à família, mas também aí depois compete-nos a nós tratar que a família também se envolva um bocadinho e aprenda a gostar destas instituições e que sintam prazer. Eu estou plenamente convicto, e então eu não acredito, tenho a certeza, os meus filhos também sentem um orgulho enorme que eu seja presidente deste clube. Agora, há relativamente ainda pouco tempo, cerca de 2 anos, eu um dia disse-lhes que estava a chegar ao fim a minha ligação a este clube e a tratar de arranjar formas para que saísse e o clube continuasse a sua atividade. Eles pediram por tudo para que eu não o fizesse, porque seria tremendamente difícil neste âmbito o clube seguir, e então, pai, não faças isso, não abandones o clube. Acabei por continuar pelo pedido da própria família, ou seja, isto para mim é extremamente reconfortante, porque o tempo que eu lhes faço
perder da minha ausência acaba por ser catapultada para este aspecto positivo e que me dá força para Sim. poder continuar. De alguma forma, há compensação. O facto de estar ligado a compensações que não são, obviamente, são mais compensações, digamos, talvez humanas. Os clubes são locais de relacionamento. Sente que, de alguma forma, também é recompensado esse seu esforço suplementar por estar ligado ao Famalicão? Nestas coisas nós não podemos pensar assim. Nós não podemos pensar que, ao fazer este serviço para o bem da comunidade, que um dia iremos eventualmente ser recompensados de uma forma, nem que seja meramente ilustrativa do trabalho que fizemos. Não, isso esses cenários não se devem ser colocados. Estou aqui de corpo e alma e para este projeto ir continuando e podendo contribuir com a minha experiência e com o meu trabalho em prol de desenvolvimento desportivo de muitas e muitas crianças ao longo dos anos e das décadas. Também organizou o clube. O clube de hoje tem pessoas aqui à sua volta que contribuem diariamente para que o clube seja um clube mais organizado do que era de antes. É evidente, as condições também são outras. Acabamos por fazer aqui um trabalho, claro, tendo por perto e um dos principais apoiantes de toda esta reestruturação, a Câmara Municipal de Águeda, que nos ajudou e bastante, não só com a substituição do relvado, a iluminação LED que nos permite poupar na fatura mensal de uma forma significativa e a construção dos novos balneários que dão, enfim, eu quando aqui cheguei, chovia dentro dos Sim. balneários, eu Sim. sentia-me envergonhado de receber aqui as equipas adversárias e mesmo para os nossos atletas eram condições bastante rudimentares e hoje não, hoje sentimos algum orgulho em termos das instalações que temos. O clube sente-se bem aqui neste espaço ou acha que este espaço já é pequeno demais? Sim, isso eu lancei este repto quando do aniversário à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal, no sentido é necessário um complexo de treinos. É um projeto que já está bem pensado há alguns anos, ali junto às escolas, e faria todo sentido que esses, no mínimo 2 campos que se fariam ali, servir a comunidade escolar no seu horário normal de funcionamento e depois no horário pós-escolar ao serviço do clube, porque de facto tanta gente, tantos escalões, nós temos os escalões desde os petizes às velhas guardas, tanta gente aqui a praticar desporto só num campo, temos de fazer uma ginástica tremenda com tempos um bocadinho reduzidos e campos limitados, e é uma necessidade. De facto, eu lancei o repto de festejar os 100 anos, comprometi-me se coincidisse com a inauguração desse centro de treinos. Vamos ver se isso acontece. O objetivo passa pelas instalações e não tanto pelo objetivo desportivo, por exemplo, de tentar ambicionar mais do que o Campeonato SADSEC? Nem é possível para o Sporting Conformidades com esta realidade ambicionar nada. Primeiro, porque só com o campo é impossível. Ou seja, nós já estamos a fazer um milagre tremendo, estando todas estas equipas aqui no mesmo campo. Não vale a pena ter ilusões, o Fermentelos não pode pensar em mais nada enquanto tiver estas condições para a prática desportiva, e principalmente para treinos, porque eu entendo que este é e será sempre no futuro o campo de jogos do Sporting Clube Fermentelos. Agora precisamos de espaço para treinar. Nós falámos há pouco na formação e no impacto que pode ter. O clube mantém a política desportiva de não cobrar mensalidades aos atletas? Sim, de facto é uma das nossas bandeiras, chamamos assim, e eu posso explicar rapidamente porquê. Não é só porque fazia-nos falta esse contributo que os pais dão através da mensalidade, pelo menos para pagar a estrutura da formação ou para ajudar a pagar parcialmente, já era extremamente benéfico. Mas eu, quando
me aproximei do Sporting Clube Fermandelos pela vertente da formação, eu comecei a ter a percepção, até porque tinha colaboradores com filhos em idade de começar a praticar este desporto, de arranjarem desculpas para não poderem, para que os filhos tinham isto, tinham outras atividades, tinham não sei o quê, não podiam, não havia tempo, e eu sabia que era por questões financeiras, porque por muito pouca que seja a mensalidade, para algumas famílias fazia toda a diferença. E se há uma coisa que eu sou contra, é criar, criar diferenciações. Eu não me sentia confortável se agora tratasse de perceber a realidade de cada família e dizer, olha, pronto, então tu entras naquele escalão, não pagas. Tu podes, pagas. Quer dizer, embora haja alguma justiça neste tipo de gestão, mas enfim, era de uma forma, nós não temos esse direito de colocar pessoas com algumas dificuldades num pacote, enfim, de pessoas com algumas limitações. Não, isso não. E daí o ter apostado sempre não na gratuidade de todos os escalões de formação. Nós eu acompanhei na qualidade de jornalista aqueles momentos difíceis do Fermantelos, quando acabou com o futebol, nomeadamente o futebol sénior, e isso depois foi uma recuperação em que o Fernando Sampaio esteve ligado diretamente. Todos os clubes têm os seus altos e baixos ao longo da sua história. Teme que, digamos, que a sucessão seja difícil, ou no dia em que tiver que acredito. Passa a expressão arrumar as botas, ou seja, desligar-se um pouco do dia-a-dia do Fermantelos, que possa haver dificuldade em haver sucessão? Acredito que se fosse hoje, sim. Hoje, se eu tomasse essa decisão, ou por questões de saúde, ou mesmo até de falecimento, enfim, seria extremamente complicado a continuidade do Sporting Clube Fermantelos neste patamar. Agora, estou convicto de que, se nada acontecer daqui a meia dúzia de anos, o clube está preparado em termos de pessoas, uma nova geração que se aproximou do clube, estará certamente em condições de dar continuidade a este projeto e não ser único e simplesmente um projeto que só, enfim, tem fim à vista, consoante Fernando Sampaio esteja, não. Isso era extremamente rudimentar e seria muito triste para mim que tal acontecesse. Para finalizar, se tivesse que resumir em poucas palavras o legado que gostaria de deixar, qual seria? Olha, poucas palavras. Enquanto empresário, dirigente desportivo, indivíduo, um cidadão com influência na comunidade local. Eu acho que esse é o principal legado, e absorvendo todos os âmbitos das coisas que eu socialmente estou ligado, são os meus filhos. Porque dou como exemplo o Ramon, o meu filho mais velho, adora este clube, adora o ciclismo e começou agora a trabalhar na Aniclor há 1 ano e adora o projeto do Aniclor. E a minha filha, que está a terminar o mestrado, também está a seguir, ou dá-me a mim momentos em que acredito que ela vai seguir as mesmas passadas. Por isso, esse é o meu principal legado, é que as pessoas que me rodeiam mais próximas, reconheço-lhes competência e vontade de, pelo menos, honrarem e seguirem aquilo que o pai tanto se esforçou ao longo da sua vida. Muito obrigado, Fernando Sampaio, por esta oportunidade que nos concedeu de falarmos um bocadinho sobre o seu percurso. Teríamos muito mais a falar de uma pessoa que é tão presente na sociedade. Obrigado por nos ter recebido e parabéns pelo trabalho que desenvolve. Obrigado, adeus. E esta é a camisola da temporada da nossa equipa de ciclismo, que recentemente ganhou mais uma volta a Portugal. Ou seja, quer para nós, marcas, quer para nós, Conselho de Águeda, é um regozijo tremendo, é um orgulho termos na nossa estrutura,
na nossa localidade, no nosso concelho que tanto gostamos, uma equipa deste nível, ou seja, que poderemos considerar a melhor equipa do pelotão nacional.